Tem um outro assunto que a gente precisa tratar com você que acompanha os Pingos nos Is. O secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, anunciou nesta segunda-feira a suspensão da saída temporária de detentos durante o período de carnaval. A afirmação aconteceu durante uma reunião na Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção do Ministério Público Mineiro, que definiu estratégias de fiscalização das pessoas que usam tornozeleira eletrônica durante a folia. Atualmente, conforme o Ministério Público, a Grande Belo Horizonte tem 2.240 presos que utilizam tornozeleiras eletrônicas, sendo que 1.204 cumprem medidas cautelares e 1.010 foram condenados ao cumprimento de prisão domiciliar. Vamos começar essa com o Roberto Mota. Mota, inclusive, no nosso grupo virtual, você chegou a compartilhar essa notícia, essa informação, decisão do governo mineiro em conjunto com o Ministério Público daquele estado. Carnaval de Minas, em especial BH, reúne talvez milhões de pessoas, né? Fico imaginando a dificuldade de você conseguir monitorar esses detentos que foram agraciados com esse benefício. Medida correta, né? Completamente. Muita gente fica surpresa, né? Como assim? Os criminosos têm saidinha no carnaval? Como assim? Pois é, meus amigos. A surpresa é justa. A indignação é justa também. A gente tem que dar os parabéns ao secretário de Segurança de Minas, Rogério Greco, parabéns ao Ministério Público de Minas Gerais, parabéns ao governador Romeu Zema, parabéns pela coragem moral de fazer prevalecer o bom senso e a justiça. Se as instituições brasileiras seguirem esse exemplo, se deixarem a ideologia de lado e passarem a focar no que funciona, se passarem a se preocupar mais com o cidadão do que com o bem-estar dos criminosos presos, a crise de segurança do Brasil acaba em 6 meses. Agora você, Cristiano Beraldo, concordou com a decisão? Enquanto não há a mudança na legislação, já que estamos aguardando qual será o veredito do Senado Federal, os estados poderiam tomar medidas parecidas como essa, né, que Minas decidiu. Pois é o que a gente espera de qualquer governante de bom senso, porque essas decisões são tomadas por pessoas que não têm uma conexão direta ou a responsabilidade direta de combate ao crime. O governo de um estado, sim, esse tem responsabilidade, porque é dever do governador zelar, proteger a sua população. E quando você faz um processo de saidinha que fica completamente indiscriminado, você imaginar saidinha de carnaval é um escárnio, é realmente uma coisa inacreditável que simplesmente vão jogando essas coisas na cara dos brasileiros e a gente vai tendo que entubar isso. Então, palmas para o governador ou os governos que simplesmente impedirem que esse absurdo se perpetue. É preciso moralizar o cumprimento de pena no Brasil. E o que a gente está vendo é justamente o processo oposto. O crime já não é punido. E quando é punido, vira essa farra de saidinha disso, saidinha daquilo. Agora, Zé Maria, Minas Gerais, além de ter um carnaval de rua muito tradicional, são muitos blocos que reúnem dezenas de milhares de pessoas, é o estado que também perdeu recentemente um agente, um policial militar, que foi morto por uma pessoa, um criminoso, um rapaz que saiu da penitenciária, gozava do benefício da saidinha de Natal, não retornou e acabou matando esse agente, eu não me lembro exatamente do nome dele. Agora, sabe qual é o detalhe? Esse criminoso, ele tem 18 passagens pela polícia. É importante Minas, inclusive, reafirmar a sua posição em relação àquilo que ela entende como uma distorção da legislação, né? Tem muita gente também, né? Que tem a saída definitiva, ou seja, cumpre toda a pena e mata. O Carnaval de Minas, de bloquinhos, cresceu muito. Estava conversando com a Bárbara, que é uma das assessoras lá do Zema, explicando exatamente a organização. O Estado entrou na organização do Carnaval de Bloquinhos de Belo Horizonte, que é a grande novidade dos carnavais. Eu acho que muitos aí, Daniel, casados,
estão loucos atrás de um advogado querendo uma saidinha de carnaval, né? Imagine o preso, isso é um absurdo. Eu entendo o seguinte, que tem que cumprir os 10 anos que foi a sentença. Sentença 10 anos? Cumpre 10 anos. Não tem a saidinha, tem essa história. Mas tem. Eu acho muito mais grave a história do semiaberto do que a saidinha. Saidinha é uma evolução do semiaberto. Mas por que o semiaberto? Se a condenação foi para o regime fechado. O semiaberto é saidinha todos os dias. É saidinha para trabalhar e volta para o centro. Onde não existe um centro especializado de acolhimento semiaberto, ele fica em casa, né? Lembrando que na saidinha é proibido encontrar pessoas que são acusadas, eles não podem conversar. Saidinha não pode consumir bebida alcoólica. Saidinha tem que ser recolhido no horário certo em casa. E o que está faltando? É a fiscalização. Eu bato nessa tecla todos os dias. Nos Estados Unidos, que leva a sério a política penal, né? A saída lá, que se chama liberdade provisória, liberdade, não sei bem o termo que eles usam lá nos Estados Unidos, o agente vai atrás do que concede lá a liberdade condicional, vai lá na casa e vê se ele bebeu, vê se ele está em casa, se ele desobedecer, imediatamente ali o agente já pega e leva para a cadeia. O Brasil tinha que ter um grupo para acompanhar a saidinha, não é punição, ódio, esse trem não, é para proteção da sociedade, porque trata-se de um período de adaptação. E cadê o pessoal que não vai atrás? A tornozeleira eletrônica, ela é feita para acompanhar. Se a localização da tornozeleira está na Avenida Afonso Pena, lá nos bloquinhos, vai lá atrás dele e prende, não pode estar aí não pode consumir bebida alcoólica, é simples assim. Mas aí não tem nada de acompanhamento, soltam todos aí e é a sociedade que arca com as consequências, né? Fala, Beraldo. Chama-se probation, né? Quem está na condicional, né? Na liberdade condicional nos Estados Unidos. Condicional. Mas, José, para que o Estado brasileiro tem que ter essa estrutura mas não de preocupação? Mas não é assim aí? Não. Sim, você tem o probation officer, que é responsável por acompanhar o dia a dia, mas é claro que quando você tem a pessoa na individualidade, o que pesa muito é uma cultura de respeito ou não às leis. O Brasil não tem cultura de respeito às leis. Então, como é que nós vamos? O Estado brasileiro vai ter meios de monitorar se o preso está tomando uma cerveja ou não está tomando uma cerveja, se aquela pessoa com quem ele está conversando foi acusada ou foi condenada ou não foi. Não tem como. Isso aí, 33 mil, acho que saíram no Natal, não tem como. Esse é o problema. E a gente não tem por que colocar dinheiro da população brasileira para fazer um esquema de monitoramento de condenados que deviam estar na cadeia. Não faz nenhum sentido isso. Quer fazer um complemento rápido, Zé? Depois eu passo para o Alan. É verdade, é por isso que eu sou contra essa história de saidinha e semiaberto. Tem que cumprir a pena e pronto. O semiaberto ainda é pior do que a saidinha todos os dias para trabalhar e alguns não voltam. De presos suspensa durante o carnaval em Minas Gerais, decisão da Secretaria de Segurança Pública conjuntamente com o Ministério Público. Você, Alan Gani. Olha, a decisão é claro que é correta, aliás é um absurdo, né? Nesse país a gente está discutindo saidinha para o carnaval. Isso é muito sintomático do carnaval que é a segurança pública, do carnaval que são as leis penais nesse país, do carnaval que é o entendimento das leis penais nesse país por alguns juízes. Quer dizer, o carnaval da impunidade. Evidentemente que o fim da saidinha de carnaval não vai resolver o problema da segurança pública, mas já é um primeiro passo, mesmo que muito pequeno, para medidas mais punitivas e de alguma maneira reflete esse anseio da população brasileira de ter mais rigor no cumprimento das leis contra os bandidos.
Tá certo, a gente vai seguir tratando desse assunto muito importante, inclusive, porque a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou no dia de hoje o projeto de lei que acaba justamente com as saídas temporárias. A gente trouxe em detalhes essas informações no dia de ontem. Atualmente, a proposta é válida para condenados que cumprem pena em regime semiaberto, que podem sair até 5 vezes ao ano do cárcere. Esse projeto também prevê a exigência de exames criminológicos para a progressão de regime penal e também o monitoramento eletrônico obrigatório dos detentos que passam para regimes semiabertos e abertos. O texto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça, onde, se aprovado, vai ao plenário do Senado. E a gente segue nesse debate com os nossos comentaristas. Roberto Mota, primeira etapa vencida, né? Aprovação na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Próximos desafios, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois plenário do Senado Federal. Você tinha um receio no dia de ontem, Mota, já projetando a votação de hoje, que era a admissão ou não daquela proposta do senador Sérgio Moro para permitir a saída de presos que se matricularem em cursos de supletivo, cursos profissionalizantes. Houve um acordo entre os parlamentares e o relator Flávio Bolsonaro decidiu acatar essa sugestão de Sérgio Moro. Enfim, queria um apanhado, sua análise e o quanto isso pode prejudicar o texto, Mota. É uma questão de posicionamento moral, Caniato. Parabéns ao Senado, que aprovou, parabéns ao Congresso, parabéns aos senadores responsáveis. Foi um grande passo para frente, não há dúvida nenhuma. Mas um passo como esse tem que ser dado com convicção completa. E como eu disse aqui, eu não vejo nenhum sentido em manter a saidinha para os presos que estão fazendo cursos profissionalizantes do ensino médio. O que tem a ver uma coisa com a outra? A saidinha são 5 ocasiões no ano em que o preso tem direito a sair e ficar até 7 dias fora. O que isso tem a ver com o fato do preso estar fazendo um curso ou ensino profissionalizante? O que tem uma coisa a ver com a outra? E mais, o que esse fato do preso estar estudando, fazendo um curso, o que isso indica quanto ao futuro do preso, quanto à possibilidade desse criminoso voltar a cometer crimes? Nada. Não existe absolutamente nenhuma evidência. Se a gente não tiver firmeza nessas posições, a gente acaba dando 2 passos para frente e 1 para trás, porque a gente cede a argumentos que não têm significado nenhum. Eu só vou contar uma história super rápida aqui. Em 1964 aconteceu nos Estados Unidos um crime que ficou famoso. Uma mulher tinha 28 anos, ela foi atacada por um criminoso, ela foi esfaqueada e estuprada em Nova York. Ela gritou por socorro durante meia hora. Muitos moradores do entorno ouviram e não fizeram nada, nem chamaram a polícia. Esse caso ficou famoso nos Estados Unidos, foi matéria de capa da New York Times. O criminoso foi preso, foi para a prisão, escapou da prisão, sequestrou um casal, estuprou de novo essa mulher, voltou para a prisão. Foi condenado à prisão, primeiro a pena de morte, depois a pena foi transformada em prisão perpétua. O que é interessante nesse caso? É que enquanto ele estava na prisão, esse criminoso que fez essas barbaridades todas, ele se formou em sociologia. Não é bonito? Ele fez um curso superior, ele se graduou, ele passou a ser um estuprador assassino graduado em sociologia. Tá? E aí ele tentou convencer o governo americano de que agora ele podia sair da cadeia. Ele já era um sujeito reformado, formado em sociologia. Ele pediu livramento condicional várias vezes e o livramento condicional foi negado. Ele morreu na prisão com 81 anos, depois de 52 anos preso. Essa é a história de alguém que comete um crime bárbaro nos Estados Unidos. Compare isso com o tratamento que um criminoso como esse receberia aqui no Brasil. Pois é, Cristiano Uma Beraldo. triste história, né? Vai lá, você então, Zé, depois eu passo para o Beraldo. Agora, Zé Maria, em relação a isso que o Mota acabou de trazer, eu fico pensando com os meus botões. Se o benefício é concedido para aqueles que estão em regime semiaberto, presume-se que eles saiam todo dia para trabalhar. Um trabalho, geralmente, ele fica quantas horas na empresa? 8 horas?
Então, se ele acumula o benefício do trabalho além do curso, além do trabalho, então são 8 horas, mais 3 ou 4 horas na instituição de ensino. Poxa, nesse caso, valeria fazer um EAD, não? Olha só, eu bato muito nessa tecla aqui para colocar limite nas informações, né? Talvez até por minha formação, eu sou jornalista minha vida inteira, nunca fiz outra coisa na vida. Então, assim, as informações são assim, do jeito que elas são. E, na verdade, quando se fala em saidinha, às vezes, dá a impressão de que todo preso, você foi preso, matou, estuprou, você tem direito a saidinha. Não, não é assim. Só os que estão em regime semiaberto. Eu já acho o semiaberto um exagero, né? A pena deve ser cumprida na integralidade. Essa é a realidade. Condenado a 5 anos, 5 anos, 10 anos, 10 anos. O semiaberto, para você ter uma ideia, em local, em município, onde não há como dar o direito, que é um direito, não é alguns ministros, alguns juízes, não, é um direito do preso a progredir e é um direito a saidinha se cumprir todos os trâmites, né? Então, assim, se ele encontra emprego e existem associações, fundações que amparam o preso e alguns arranjam emprego para ele. O José Disseu arranjou um amigo que tem um escritório de advocacia e foi trabalhar. Alguns estudam, né? Então, isso aí é monitorado mais ou menos, mas todos os dias o preso deixa aquela instituição do semiaberto, vai trabalhar, não pode sair daquela área do trabalho 100 metros e à tarde ele volta. Se ele estudar, de lá ele é autorizado a ir para a escola, aí depois volta para dormir na cadeia ou na instituição. Quando não existe a instituição, o juiz pode determinar que ele fique em casa, mas não pode sair, não pode consumir bebida alcoólica e assim por diante. Então, a saidinha é uma evolução do semiaberto. Acho o semiaberto muito mais tolerante do que a tal saidinha em questão. Mas eu sou contra a saidinha. Tá certo. Você, Cristiano Beraldo, não, antes de você, eu vou ter que liberar um Mota mais cedo, então a gente vai fazer uma ordem diferente. Beraldo, depois eu passo pro Mota. Você, Beraldo? Não, só para dizer, Zé, que esses que estavam já em regime semiaberto, que tiveram direito a saidinha de Natal, fica parecendo que são pessoas menos perigosas e foram marginais, classificados como aptos a sair para passar o Natal com a família em casa, que assassinaram uma chefe de cozinha em São Paulo, se não me engano, o PM em Minas e tantos outros crimes que foram cometidos por esses criminosos que são bárbaros. Tá? Então, não adianta a gente achar que só os bonzinhos é que saem, porque está provado que não é isso. A gente precisa, se o preso quer ser educado, né, ou ter educação, não adianta, como o Mota diz, transformá-lo num assassino com curso superior. O que a gente pode fazer para educá-lo é o seguinte: vamos colocar transmissão ao vivo da Avenida Paulista, de um mercado, do sambódromo, para ele preso ver o mundo acontecendo lá fora, para ele ver que se ele não tivesse cometido as barbaridades e os crimes que cometeu, ele estaria tendo uma vida normal como as pessoas. Coloca lá uma câmera na frente de um bar, para ele ver, enquanto ele está ali encarcerado, as pessoas estão vivendo as suas vidas, conseguindo sentar com as suas famílias, com seus amigos, comemorar. Quem sabe aí ele não se toca do mal que ele fez à sociedade, o motivo que ele está ali, e que se ele não aprender a se comportar, ele não terá jamais o direito de conviver conforme a realidade do mundo, das pessoas de bem, que estão ali trabalhando, lutando, pagando as suas contas e tentando sobreviver. Esse é o ponto. Passar a mão na cabeça só porque fez um curso ou isso ou aquilo não faz nenhum sentido do ponto de vista da recuperação desse criminoso. Esse é o ponto que eu acho importante. Pois é, a saída temporária foi adotada a partir da Lei de Execução Penal de 1984 e o texto prevê que, para ser beneficiado, o preso precisa ter cumprido pelo menos 1/6 da pena se o condenado for primário ou 1/4 se for reincidente. Para fechar a sua participação hoje, você, Mota.
É isso, é sempre bom lembrar, só para não deixar que o comentário do Zé dê a impressão equivocada, todo criminoso brasileiro preso terá um dia direito à progressão, tá? Todo. Depois de cumprir determinado período, dependendo do crime, se ele é reincidente ou não, todos terão direito à progressão. O crime hediondo atrasa, né? Não importa o crime que você cometeu, pense no crime mais perverso que você consiga imaginar. Esse criminoso aqui no Brasil terá direito à progressão de regime, terá direito à saidinha. Em outros países, ele pode ser condenado à prisão perpétua, ele pode ser condenado à morte, né? É como o Zé falou, a história que eu contei aqui é uma história triste. Segurança pública é uma coleção de histórias tristes. E aí a gente tem que tomar uma decisão. A gente olha para essas histórias e a gente ou resolve, baseado nessas histórias, proteger, cuidar do cidadão, ou a gente resolve se compadecer e cuidar dos bandidos. O Brasil fez essa segunda opção. Nós somos um país que acha razoável colocar câmeras nos pescoços dos policiais e dar progressão de regime e saidinha para bandidos. Muito obrigado. É isso. Roberto Mota, participações importantes no dia de hoje. Vai ter que sair, tem um compromisso, amanhã de volta. Valeu, Mota, abração para você, boa noite. Seguimos no nosso debate aqui, vou passar para o Alan Gani, só trazendo uma outra informação, Gani. A liberação dessa saidinha pode ser autorizada pelo Poder Judiciário por até 5 oportunidades no ano. E reforçando a informação que o Zé Maria trouxe há pouco, entre várias obrigações, o preso não pode consumir bebida alcoólica e outras substâncias entorpecentes e não deve frequentar bares, casas noturnas ou casas de prostituição durante um período em que estiver nas ruas. Esses itens foram incluídos no ano de 2010. Alan. Pois é, eu vejo que muito do que acontece no país e toda a nossa legislação penal, que causa muita indignação na sociedade, tem muito a ver com questões ideológicas. Muita gente fala, não, essas questões de segurança não são questões ideológicas, não é uma questão entre esquerda e de direita. É sim, e aqui eu explico o porquê. Veja, a saidinha é o reflexo da ideia de que a cadeia foi feita para a ressocialização do criminoso. Não! A função primordial da cadeia é afastar o risco da sociedade, o criminoso da sociedade. Segundo ponto, é dar o exemplo para que mais pessoas não cometam crimes. Olha, se você cometer um crime, tem lá uma pessoa que já foi presa e pegou X anos de cadeia. Essa é a função da cadeia. A ressocialização é a cereja do bolo. Mas no Brasil, toda a discussão parece que a função principal da cadeia é ressocializar, e é o que o Beraldo falou. Não é ressocializar. Se a gente conseguir ressocializar, ótimo. Mas a saidinha fica parecendo que é mais um prêmio para essa impunidade. É por isso que traz tanta revolta na sociedade. Porque é um reflexo de todo um sistema. De todo um sistema que, de certa maneira, tem uma benevolência com o bandido. É claro que o fim da saidinha não vai resolver o problema da criminalidade, mas é simbólico a saidinha, porque representa esse sistema onde a polícia é demonizada e aonde o criminoso, de alguma maneira, é entendido como um reflexo e um injustiçado do sistema capitalista opressor no qual ele vive. Zé Maria, você acredita que a saidinha mostrou que o projeto não deu certo ou ele deu certo em algum aspecto? Porque, em tese, quando lá atrás entenderam que o dispositivo poderia ajudar na recuperação e na ressocialização, as autoridades entendiam que precisariam monitorar aquele apenado enquanto ele estivesse na rua. Qual é o problema? Ele sai, vai ficar 24, 48, 72 horas, não há controle, mesmo que muitas vezes coloque a tornozeleira, o camarada consegue tirar, dá no pé, some, e aí? Pois é um assunto complexo e eu tenho uma certa resistência em encontrar saídas simples em assuntos complexos.
toda a legislação brasileira, ela vem da origem de recuperação do preso, né? Não existe pena de morte nem prisão perpétua no Brasil, ou algo que pareça. Então, uma prisão de 40 anos, por exemplo, para quem tem 70 anos, a justiça brasileira não faz isso, porque isso significa prisão perpétua. Para se ter uma ideia de como todo o processo judicial brasileiro, que se tem 70 é condenado a 40, 110 ninguém vive isso, muito menos na cadeia. Então é prisão perpétua. Então, para se ter uma ideia de como é confuso, porque aposta na recuperação. Qual é o dado objetivo? Dos presos, 25% são irrecuperáveis. São, enfim, parece que falta um parafuso. São monstros e pronto. Não interessa se é saidinha ou se ele cumpriu 100% não faz diferença. Para esse que sai da saidinha ou cumpriu 100%, ele vai delinquir, ele vai matar, ele vai roubar, mesmo que complete 100% da pena. Não é a saidinha que é o problema, é o criminoso que é o problema. Então, assim, o que aí já é uma defesa pessoal, porque não existe nada na lei, mas só poderia soltar alguém com um laudo psiquiátrico de que ele está pronto para viver na sociedade. Está na hora de incluir cada vez mais a psiquiatria na justiça, a psiquiatria nas prisões. Se houver um laudo que ele vai continuar delinquindo, não solta, mesmo que ele tenha cumprido 100% da pena. Mesmo que ele tenha direito à saidinha, o psiquiatra diz não, deveria ser assim. E vou te dar um exemplo objetivo. Um certo Adélio Bispo deu uma facada num candidato à presidência da República, que depois veio a ser o presidente da República. Foi condenado, aliás, foi absolvido. Ele foi absolvido. Por que ele foi absolvido? Porque a justiça entendeu que ele não era responsável pelos seus atos. Ele é um inimputável. Aí, na época, todo mundo disse, estão protegendo o Adélio, a justiça fez isso. E, na época, eu falei, não é proteção. É assim, ele é inimputável. Resultado, hoje, o Adélio continua preso e há poucos meses atrás houve uma avaliação de que ele ainda está sob neurose e disse que nasceu para regular o mundo, que vai matar maçom, vai matar não sei quem, vai matar o ex-presidente e tal. Ele não pode ser solto, né? O Adélio Bispo continua solto. Então vamos lá. Se em vez dele ser inimputável, ele tivesse sido condenado por tentativa de homicídio, já estava na saidinha, já estava na rua há muito tempo, para vocês terem uma ideia. Então é lógico que a psiquiatria deve entrar na vida forense e dizer, esse cidadão cumpriu a pena dele, mas ele não pode ser solto, porque se ele for solto, ele vai delinquir. Existem hoje ferramentas que levam o psiquiatra a fazer essa conclusão. Um complemento a fazer em relação, inclusive, o que disse José Maria Trindade, né, Gani? Eu acho que o Zé, ele traz um ponto que é importante, um fato que é importante, que é o nosso sistema penal, ele foi todo desenhado para a ressocialização do criminoso. E aí eu faço uma pergunta, deixo uma pergunta aqui bem lógica, que é a seguinte, ora, não é muito mais fácil nós termos aqui um sistema mais punitivo que evite a criminalidade do que esse sistema desenhado do jeito que ele está, que é um convite à criminalidade pela certeza da impunidade, para depois tentar ressocializar o criminoso e com uma taxa de sucesso muito baixa. Pois é, inclusive mensagens dizendo a ressocialização que mata, fazendo menção aos crimes que são cometidos pelas pessoas que ganham o benefício. Você, Beraldo, o que precisa trazer também para esse debate? Ô, Caniato, 92% dos homicídios não são esclarecidos. 92% dos homicídios não são esclarecidos. Isso mostra de forma muito clara e evidente que a esmagadora maioria dos assassinos no Brasil estão socializados, estão no meio da sociedade, estão livres, leves e soltos para fazer o que bem entenderem, ir ao bar quando quiserem, e ao prostíbulo quando quiserem, como proíbe a saidinha, mas eles fazem o que querem.
porque a justiça não os alcança. Quando os alcança, é um martírio, é um processo longuíssimo, até que eles efetivamente sejam encarcerados e lá fiquem até o final da sua pena. Então, quem está preocupado com ressocialização de preso tem que separar o que é conjunto de legislação criminal do processo de cumprimento de pena. Me diga um presídio no Brasil que esteja efetivamente preparado para que preso leve vida de preso e tenha condições de se ressocializar. Porque você pega o criminoso, coloca ele num presídio que é controlado pela ADA, PCC, Comando Vermelho, sei lá o quê, e aí você espera que 10 anos depois ele tenha chance de se ressocializar, tendo passado um período imenso de contato próximo e dependendo de acordos diários para manter a sua própria saúde, sua própria segurança às vezes dos seus familiares. Não, essa pessoa no sistema carcerário atual, ele já se perdeu. Então, o que nós precisamos fazer para reverter este processo é, primeiro, capacitar, investir, aumentar a nossa estrutura de polícia civil para que as investigações aconteçam em 100% dos casos e que a gente tenha um índice de sucesso nas investigações de crimes violentos, sobretudo, que possa mostrar à criminalidade que eles serão pegos. Depois a gente precisa ter um policiamento ostensivo, que não é só o trabalho da polícia militar, não, que está aí, como a gente viu em São Paulo, arriscando a sua vida para entrar numa comunidade, exposto ali para tomar um tiro na cara de um marginal desses. É uma polícia militar que tenha um trabalho facilitado pelas prefeituras, pelas guardas municipais. Temos que começar de baixo, temos que começar das ruas limpas, calçadas bem feitas, bem iluminadas, ordem nas cidades, para que a gente então possa ter o trabalho facilitado da polícia militar, que conte com câmeras. Ô Zé, se rouba um carro na cidade de São Paulo, quantas câmeras para tirar foto de quem avança o sinal ou passa da velocidade lá, que às vezes é 50 por hora numa avenida? Quantas câmeras para multar tem? E não tem uma câmera que identifique um carro roubado, que impeça esse carro roubado de simplesmente desaparecer. Isso não entra na minha cabeça. Como é que não se monitora, se dá um alarme, qualquer viatura vai saber, este carro que passou agora, nessa esquina, é um carro roubado. E vamos para cima desses marginais, acabar com essa farra de roubo de carro em São Paulo? Mas não acontece isso. Tecnologia então, tem para isso. Tecnologia tem. Tem de sobra. Tem de sobra. Aqui então, identifica, Beraldo, aqui no Distrito Federal. Mas prende. Identifica, mas prende. Não prende. E toda roubo de carro? Ô, Beraldo, perfeito, porque toda discussão no Brasil nunca é no endurecimento, né? Nunca é de mais punição, de mais ordem. Não, toda discussão no Brasil é sempre de mais permissividade. Esse que é o grande problema. Sempre é mais permissividade. Pega o discurso em relação a drogas, é mais permissividade. Porque nunca é o endurecimento. Por que a gente tem esse tabu moral no país de não falarmos abertamente e endurecimento? Porque sempre é um convite ao mal e nunca um convite ao bem. Pois é, rapidamente, você, Beraldo, eu vou passar a informação que acaba de chegar em relação à tramitação do texto em Brasília. Vai lá você, Beraldo. Não, só para finalizar, isso é parte, Gani, de uma deturpação da visão da sociedade em relação ao mal que a aflige. É isso aí. A sociedade é a grande punida em toda essa dinâmica. A gente está num país onde as pessoas têm medo de deixarem seus filhos andarem sozinhos numa calçada, onde as pessoas precisam se proteger com grades, com seguranças nos seus condomínios, nas suas ruas. A gente não tem o básico. E mesmo assim, as pessoas acham que não tem problema financiar o tráfico de drogas comprando um pacotinho de maconha do fulano, sei lá onde, na rua tal.
acha que não tem problema essas coisas e está lá financiando a violência que o atinge e me atinge a minha família. Isso é que me deixa indignado. E aí a sociedade vai aceitando. Às vezes você anda numa calçada, tem lá, alguém colocou um pedaço de pano, de plástico para expor os seus produtos completamente ilegais. Sabe o que o cidadão faz? Desvia, anda pelo meio da rua. A gente não liga mais para nada. Então, o brasileiro, a sociedade brasileira, perdeu a sua capacidade de se indignar. Perdemos a nossa capacidade de reagir a algo que nos aflige cotidianamente. Esse é o problema.